Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 18. E vamos ler a partir do versículo 19. Segundo Samuel, vamos ficar de pé, descansar um pouquinho os pés das cadeiras. Amém? Segundo Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Segundo Samuel, fica disjuntinho do primeiro Samuel. Não vai ter dificuldade de achar. Amém? Uma dica muito importante. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Ahimaás, filho de Zadok: deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não irás hoje. Tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não dará a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: vai tu e dize ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe: para que agora correrias tu, filho meu? Pois não tens mensagem conveniente. Seja o que for, disse Ahimaás, correrei. E Joabe disse: então corre. E ele correu pelo caminho da planície e passou o cuxita. E Davi estava assentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: se vem só, há novas na tua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz novas. E disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Ahimaás e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem o jovem com Absalão? Disse Ahimaás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, mas e a mim, teu servo, porém, não sei o que era. Amém? Vamos então ler esse último versículo, que diz assim, olha, eu falo e vocês repetem. Então disse o rei: vai bem o jovem com Absalão? E disse Ahimaás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém não sei o que era. Feche os seus olhinhos, coloque a mão no teu peito, bem na direção do teu coração. Pai, aqui estamos nós, diante de uma porção da tua palavra. Pai, essa palavra que o Senhor nos traz esta noite
cremos que será uma bênção para os nossos corações, será um aprendizado para nós. Por isso pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento para o teu falar nesta noite. Descortina para nós a tua palavra. Traz-nos a revelação da tua palavra. Mas repreende todo o espírito roubador da palavra. Pai, fala grandemente conosco. Derrama uma porção do teu Espírito sobre a minha vida, para que eu possa ser um instrumento do Senhor para o bem-estar da vida espiritual dos meus irmãos. Repreende toda ação maligna se porventura adentrou a este lugar. Acampa anjos em cada porta, em cada janela desse lugar, com espada flamejante nas mãos, para estar dissipando toda a ação do mal. Pai amado, Pai querido, fala conosco, Senhor. Vem perdoar pecados aqui nesta noite. Vem nos purificar. Vem preparar o nosso coração para que a tua palavra possa adentrar e fazer morada. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vá sentando e glorificando ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Amados, quem é você? Se alguém perguntar na rua, quem é você? O que é que você vai falar para essa pessoa? Não precisa dizer agora não. Esse é um segredo seu e de Deus. Então, assim, dentro da igreja, tem vários tipos de pessoas. Então, eu não posso dizer quem é você. É você quem tem que dizer quem é você. Mas, através das Escrituras, nós poderemos entender que tem vários tipos de pessoas registrado aqui nas Escrituras. Tem pessoas que sabem, mas não sabem que sabe. Tem pessoas que sabem algo, mas sabe que não sabe. Então essa pessoa é tranquila. Ele não sabe e sabe que não sabe. Se ele quiser aprender, ele aprende. Se não, ele vai continuar sem saber. Esse tipo de pessoa, nós podemos classificá-los como, até mesmo como um diamante bruto, e precisa querer ser polido, para que ele comece a ter um valor. Eu não sei se os irmãos já viram, eu já vi em filme, pessoalmente não, uma pedra de diamante bruta sem polir, parece uma pedra comum. Depois que dá o polimento, que o artífice pule, fica uma joia preciosíssima. Assim são as pessoas que estão entre nós, dentro da nossa família, dentro da igreja, dentro da empresa que nós trabalhamos. São pessoas que não sabem e sabem que não sabem, mas possa ser que essa pessoa tenha um grande potencial. Mas ele sabe que ele não sabe e às vezes ele se acomoda. Dentro da igreja não é diferente. Deus tem um plano, tem um projeto para cada irmão. Deus te chamou para você ser um levita, Ele vai te capacitar para você ser um levita. Deus te chamou para você ser um profeta, Deus vai te capacitar e você vai ser um excelente profeta. E às vezes você não sabe que vai acontecer isso, mas Deus sabe. Mas para essas pessoas que às vezes se colocam como o mais humilde, que não sabe fazer nada, essas pessoas precisam da nossa ajuda, para que eles possam se descobrirem. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos a descobrirem o seu potencial. Mas também, amados, tem pessoas que têm uma riqueza dentro de si, mas não sabe que tem. Precisa de uma orientação.
Seja você o orientador dessa pessoa. Que ele é rico por dentro e muitas vezes ele não sabe. Precisamos estar ajudando a essas pessoas a se descobrirem. Por exemplo, os irmãos já conhecem profundamente a história do filho pródigo. Aquele jovem saiu de casa, depois ele voltou, se arrependeu, buscou o pai o aceitou, estava ansioso esperando ele, mas o irmão dele censurou a festa que o pai fez para ele, para o filho que voltou, e falou para o pai, todo aborrecido, enciumado, não, eu não vou entrar na festa. Aí o pai, mas meu filho, o seu irmão estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado, mas pai, eu estou aqui o tempo todo, diz o texto, e o Senhor nunca me chamou, nunca me deu um cabrito para eu fazer um churrasquinho com os meus amigos, agora vem esse teu filho que torrou tudo que o Senhor deu, e agora o Senhor manda matar o bezerro cevado? Não, filho, mas não, pai, eu não vou querer ficar na festa. Aquele filho, o irmão do pródigo, ele tinha tudo, mas não sabia que tinha. É um desses irmãos que tem o potencial, sabe, ele pensa que ele não tem, mas ele tem. Então nós precisamos estarmos fazendo com que as pessoas se descubram o valor que cada um de nós temos. Mas tem também aqueles irmãos dentro da família, ou na empresa, ou na igreja, aquele que não sabe e sabe que não sabe. Ele não sabe e sabe que não sabe. É o que aconteceu com Aimaas. Ele não sabia por que é que ele ia correndo. Ele não sabia o que era que ele ia falar para o rei. Mas porque Joabe falou para o mensageiro, vai e fala com o rei. Tem pessoas, irmãos, que não sabe, mas quer falar. Não sabe, mas quer ser o mensageiro. Mas ele não foi chamado para ser um mensageiro, ao menos naquele momento. Então nós temos que ter paciência e esperar no Senhor a nossa vez para fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Às vezes Deus chama a mim para fazer alguma coisa, mas não chamou a pastora Rose. Ela tem que esperar a vez dela. Nós temos simplesmente que nos entregarmos ao Senhor e esperar nele. Esperar ouvir o que é que Ele quer de você. Para que você se coloque na condição daquele que sabe e sabe que não sabe. Esse jovem, então, Aimaas, ele não sabia o que ele ia dizer para o rei, porque ele não tinha visto nada. E ele era um mensageiro, ele era uma pessoa conhecida. E o atalaia, o vigia, disse, olha, pelo andar, pela corrida, parece que é Aimaas. Ele já tinha sido usado outras vezes, mas naquele dia ele não seria usado, mas ele quis ser. Então, vamos nos conformar com aquilo que Deus tem nos concedido. Não vamos querer ultrapassar, como dizia minha avó, o carro não pode passar na frente dos bois. É os bois que têm que ir na frente do carro. Mas às vezes, nós nos colocamos assim, queremos ultrapassar, queremos atropelar a situação. Sabe, queridos, tem até pessoas dentro da própria igreja
que quer ser até maior do que o seu líder. E afronta o seu líder. E muitas vezes isso dá uma complicação espiritual, porque quebra a hierarquia. E nós, como cristãos, não podemos deixar com que a hierarquia seja quebrada. Quando, diz aqui, Êxodo 6,12, Moisés foi chamado por Deus, ele diz assim, olha, Moisés, porém, respondeu perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não têm me ouvido. Como eles vão ouvir? Como o faraó vai me ouvir? Se os meus irmãos não me ouvem, como é que o rei do Egito vai me ouvir? Ele estava se colocando naquela condição que ele não tinha nada, não sabia fazer e sabia que não sabia. Mas Deus faz como Ele quer, Ele faz com quem Ele quer e Ele faz na hora que Ele quer. E ele disse, Senhor, eu sou até um gago, Ele não vai dar ouvido para mim. Mas o Senhor disse assim, olha, vai com teu irmão Arão, eu vou colocar as palavras na boca de vocês. Assim Deus quer fazer hoje ainda. Mesmo que você ache que você não sabe, mas Deus vai te capacitar para que você entenda que você sabe. Deus quer que você faça como Ele está determinando. Aí, seja sábio. Então disse o rei, então vai. E o rei perguntou, interessante é quando ele fala para Joabe, deixa eu ir. Joabe diz, meu filho, não tem nada para você fazer, essa mensagem é uma mensagem muito dolorosa para o rei, você não vai ter competência para falar com o rei, você não tem jeito para dar notícia ruim, você só tem jeito de dar notícia boa. Ah, mas deixa eu ir dessa vez, então vá. E ele foi. Ultrapassou ainda o Cuxita. Às vezes é assim, queridos. Por isso que eu perguntei no início, quem você é? Como você está na casa do Senhor? Qual a posição que o Senhor tem te colocado? Ou você não tem deixado Deus trabalhar na sua vida para que Ele faça com você o que Ele quer fazer? Porque cada um de nós tem um ministério na casa do Senhor. Cada um de nós tem um ministério. Não sinta que você é o coitadinho que Deus nem olha para você. Deus olha para você, Deus quer te capacitar, Deus quer te usar. Você precisa se colocar no prumo do Senhor, para que o Senhor possa te usar da maneira como Ele quer usar. Então, queridos, existe também aqueles que realmente não sabem que tem, mas tem. Me faz então eu me lembrar de Gideão. A palavra do Senhor diz que Gideão estava, já temos falado isso aqui algumas vezes, temos ouvido muitas vezes sobre esse texto. Gideão estava assustado, temeroso, porque ele estava, então, a nação estava sendo perseguida naquela época pelos amalequitas, assim como nós, hoje, nós estamos sendo perseguidos. Os cristãos têm, eu acho que cada dia que passa, o cerco está se fechando. Quem não se posicionar como servo fiel e verdadeiro, vão ficar para trás, porque o cerco está se fechando.
A peneira está sacudindo, a figueira está sendo balançada e muitos figos têm caído peco. Porque tem pessoas que não se posicionam, não se colocam como servo. Nós fomos comprados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro Santo. Por que será que Cristo fez isso, te comprou? Só para você criar colesterol espiritual? Morrer de coração cheio de gordura? Não, Deus te chamou para você ser servo dedicado. Fazer aquilo que Ele quer que você faça. Então, queridos, nós temos que nos posicionarmos. E Gideão estava ali todo temeroso, malhando trigo no lagar, lugar que jamais os inimigos iriam procurar trigo, porque não era tempo de uva, ele foi malhar o trigo no lagar. E vem um anjo do Senhor, diz aqui a palavra, apareceu então um anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo. Então, quando você se posiciona, o Senhor diz: eu sou contigo. E se Deus fala assim para nós, eu sou contigo, pode chover canivete, você não será atingido. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, à tua direita, mas você não será atingido, porque Deus disse: eu sou contigo. Mas aquele homem estava sendo visitado pelo próprio Deus. E continua o texto dizendo: o Senhor é contigo, homem valoroso. Então Gideão olha para um lado, olha para o outro. Será que ele está falando comigo? Mas só tinha ele ali. Então ele diz: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio, e onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor sair do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas, dos amalequitas. Sabe por que Deus permitiu isso? Permitiu que eles fossem, nesse período, aprisionados, perseguidos pelos amalequitas e pelos midianitas? Porque eles tinham feito aquilo que desagradou a Deus. Por isso nós precisamos viver cada dia como se fosse o último dia, porque Jesus Cristo está voltando. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mas aqui em Deuteronômio 28 diz: por que acontecia todas essas coisas com o povo de Deus? Porque Deus permitia. Porque quando o povo pecava, aborrecia a natureza de Deus, Deus tinha 3 armas contra o próprio povo dele. Era a fome, a guerra e a peste. Ah, como, pastor? Eu vou ler aqui para você. Que às vezes tem pessoas que dizem: não, pastor, não está certo não. Olha, o Senhor, isso aqui é falando sobre o castigo por desobediência. Mas também o Senhor está dizendo, antes desse texto, as bênçãos que o Senhor daria para aquele povo, concedeu para aquele povo. Irmãos, quem não obedece, desobedece. E a desobediência é danosa, é prejudicial. Então o texto diz que se não obedeceres à voz do Senhor teu Deus, então essas pragas vos seguirão. E diz assim: o Senhor por chuva
da terra, da tua terra, te dará pó e poeira dos céus descerá sobre ti até que pereça. Preste atenção. O Senhor transformará a chuva que desce dos céus por poeira. É o que diz aqui. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. E o Senhor ainda fala, ferirá com úlceras do Egito, com hemorróidas, com sarna e com coceira, de que não possa curar-te. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração. Irmãos, Deus é amor, mas Ele é justiça, e Ele está dizendo que essas maldições cairão sobre os desobedientes. Por isso temos que viver cada dia como se fosse o último dia. Não há tempo mais de brincarmos, de sermos crentes. Não há tempo mais de estarmos fazendo de conta. Como a irmã leu aqui, os dias estão chegando. O Senhor, Ele não tem prazer de ver os seus servos sofrendo dores, sendo perseguido, passando fome. Deus não tem prazer nisso. Porque nós, filhos do Senhor, somos o povo mais feliz da terra. Mas também, querido, tem um grupinho de pessoas aqui que não sabe e pensa que não sabe. Ele não sabe e sabe que não sabe. Mas Deus quer transformar. Deus quer reverter o quadro. Se vamos nos colocar nas mãos do Senhor. Mas também, queridos, tem aqueles que sabe e sabe que sabe. Tem aqueles que e sabe que é. Por isso que eu perguntei, quem é você? Como está você na casa do Senhor? O que você tem feito na casa do Senhor? O que você tem feito para o Senhor? Você sabe. Existem aquelas pessoas que sabem e sabem que sabem. Por isso eles são autênticos e verdadeiros. Esses a gente deve seguir e vigiar, seguindo bem de perto. Temos que vigiar os seus atos para nós estarmos juntos, porque são pessoas que têm a competência, sabe que tem, e o Senhor os dá para que tenha cada vez mais. São pessoas, como eu tenho dito, que são ótimos espelhos, que nós podemos nos espelharmos e sabermos que teremos uma imagem perfeita. Então, amados, Pedro, por exemplo, ele sabia, ele tinha, o poder estava sobre ele sabia que ele tinha condições de fazer, e ele fez. Os irmãos estão lembrados daquele coxo que estava na porta do templo, chamado Formosa? Ele disse assim, olhe para nós. O homem olhou e disse, vai sair aí umas moedas boas. Olhe para nós. Ele deve ter até preparado a latinha dele. Não temos prata
nem temos ouro. Agora, olha a colocação verbal. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda. Então, tem aqueles que sabe que tem, ele tem e sabe que tem. Pedro era um desses. Então, nós precisamos nos convencermos disto, que temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores ao nosso lado, e precisamos colocar em evidência essa certeza. E não ficarmos duvidando, será que se eu orar Deus vai me ouvir? Ah, Senhor, não. Saiba que você tem fé, e que você sabe que tem, e que a sua fé pode ser uma fé inabalável. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, é que nós sejamos este servo que tem e sabe que tem e usa o que tem com autoridade dada pelo Senhor. Então, amados, vamos nos esforçar para sermos melhores, muito melhores do que o que nós somos, porque o Senhor espera isso de nós, para que possamos viver do jeito que o Senhor quer que nós vivamos, vigiando a todo instante, vivendo cada dia como se fosse o último dia. Por quê, queridos? Todos os acontecimentos, todas as profecias que Jesus falou que aconteceria na volta dele, quando se aproximava a volta dele, já está aí, queridos. Já estão aí. Até o esfriamento espiritual. Até o esfriamento espiritual. Nós temos visto em nossos dias de uma maneira assustadora. Mas vamos viver a nossa fé. Vamos buscar o fortalecimento da nossa fé. Vamos viver tendo a certeza que nós temos e sabemos que temos um lugar preparado na glória para nós. Vamos almejar a coroa da vida que está reservado lá na glória para aqueles que amam a vinda de Cristo. Vamos nos esforçarmos, queridos, para sermos aprovados naquele grande dia. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então os avisos já foram dados.